Olá minha gente, tudo bem? Então vamos para o nosso primeiro vídeo dessa discussão desse projeto Bora de Conde. E tá bom demais, gente, eu devorei essa primeira parte. Que livro, gente, que livro! Um dos melhores que eu li este ano, junto aí com Guerra e Paz, né? Mas incrível, né? A escrita tá super tranquila. Mas antes de começar mesmo a discussão e falar um pouco dessa primeira semana, eu vou falar um pouco fazer uma pequena introdução do autor, das circunstâncias. Então, Alexandre Dumas, ele é um autor francês, nascido nos meados de 1800, 1802, por aí. Ele tem origem, o pai dele era um grande general da época, a avó dele era negra, né? Era uma escrava negra. Ele tem essas origens, por isso que ele também é negro, e é bem interessante essa história. Depois eu conto mais a vocês quando eu ler também a biografia, depois eu mostro a vocês a biografia que eu peguei para saber um pouco mais a história e de suas origens. Ele é um autor assim muito requisitado lá na França naquela época, porque ele escrevia muitas, podemos dizer, essas novelas de jornais de grande circulação. Então ele ganhava muito dinheiro com isso. Vocês podem até sentir que no final de cada capítulo tem uma espécie de plot twist, acho que é cliffhanger, não sei como é que se diz o termo, que ele dá como se fosse um gostinho de quero mais, para você ficar mais, você ficar com a vontade, né, de ler o do próximo capítulo. E ele fazia isso com uma genialidade absurda. Ele fazia também isso para que as pessoas comprassem o próximo jornal. Eu não sei se vocês sabem, mas os romances naquela época, muitos romances, eles eram publicados em jornais de grande circulação. E não foi diferente com o Alexandre Dumas. Ele escrevia, né, os seus capítulos, os capítulos do livro, e saía nos jornais diariamente, alguns semanalmente. Mas eu acho que o Conde de Monte Cristo, se eu não estou enganado, ele saía diariamente. Então ele usava esses artifícios no final dos capítulos para que chamasse a atenção, para que as pessoas comprassem o próximo jornal para saber o resto da história, para atrair, né? Ele tinha essa genialidade absurda e ele ganhou muito dinheiro com isso. Ele ganhou muito dinheiro com o Conde de Monte Cristo e, claro, né, também tem um outro livro aí dele espetacular que a gente também vai ler aqui no canal, não sei quando, mas a gente vai ler, que é Os Três Mosqueteiros. Os Três Mosqueteiros, se eu não estou enganado, é uma série, né? Ele complementa aí acho que uns 20 livros no total. Eu acho que o total são 20 livros. Aqui no Brasil já foi lançado 2, e é também pela Zahar. Outra coisa bem interessante, né, é sobre essa questão das publicações. Quando o romance fazia muito sucesso, aquele burburinho todo, eles publicavam um livro após o término lá no jornal, ou até mesmo o último capítulo eles não publicavam mais em jornal, ele juntava toda a história e publicava o último capítulo junto com o livro. Isso é muito interessante, porque eles lançavam tudo, né, porque era um objeto muito caro. O livro era um objeto muito caro naquela época. Então quando o romance tinha um sucesso estrondoso, eles lançavam o livro. E os livros os sucessos, né, os livros escritos, né, as histórias escritas pelo Alexandre Dumas sempre tinham publicações, porque sempre ele era uma máquina de fazer dinheiro, ele era uma máquina de fazer sucessos. Então é muito legal. Aí a biografia que eu estou falando a vocês é essa biografia aqui, O Conde Negro, que conta a real história do Conde de Monte Cristo. Essa biografia aqui, para vocês que não sabem, ela ganhou o Pulitzer de 2012 como melhor biografia deste ano, né, 2012. E eu fiquei sabendo dela quando eu fui dar uma olhada lá no site do Pulitzer, né, do Pulitzer Prize, essa premiação que eles dão para os melhores do ano. E lá eu fico sempre vendo os livros. E quando fui ver os anos anteriores, tinha essa biografia do Tom Haynes, muito interessante, lançada pela editora Objetiva. Então eu fui ler e eu disse, caramba, isso aqui vai dar certinho para o projeto do Conde, né? Então deu super certo. E eu vou ler
eu sei que tem um tempinho, já encaixa essas aqui nas minhas leituras. E aqui vai contar também essa história do verdadeiro conde, traz um pouco sobre a família do próprio Alexandre Dumas, que conta, né, sobre esse general, que inclusive aqui alguns os generais, ele se espelha muito no pai dele, que era um grande general. Então tá aí uma dica para vocês, essa biografia do conde. Vamos para a história agora, porque é o que nos interessa, né? Então essa primeira semana aqui nos ambientou de muitas formas e também nos deixa um pouco abalado, porque eu fico com muita pena, gente, do Edmond Dantes. Caramba, como é que podem, vocês viram aí que armaram tudo, né? O Dantes, ele era um cara muito de bem com a vida, estava super feliz porque ele iria casar aí com a Mercedes, que era a mulher da vida dele. Só que tinha outras pessoas aí com o olho gordo, né? Por causa dessa... que a mulher era muito exuberante, o cara estava se dando bem, e inclusive ele ia ser... ganhar um cargo, né? Tão jovem, 19 anos, ia ganhar um cargo, um altíssimo cargo, como um comandante ali no navio Faraon. E então... mas tudo isso começou como simplesmente... ele fez essa viagem, né? Ele estava trabalhando nesse navio, e o comandante ali geral, né? Ele faleceu, chegou a falecer, só que ele deixou algumas obrigações para o Dantes, porque ele confiava muito no Dantes, e pediu para o Dantes fazer algumas coisas para ele. Só que o Dantes, ele é muito ingênuo, como a gente já observou aí, e ele se deu mal, porque pegou uma carta. E essa carta também não tinha nada demais, né? Era uma carta que acusaram ele de que ele era um bonapartista, que, não sei se vocês sabem, mas o bonapartista existia muito naquela época. Quando foi destituído, né, o poder lá do Napoleão Bonaparte, teve muitos grupos e muitos opositores, mas teve muitos grupos em favor do Bonaparte que queria que ele voltasse ao poder. E ajudavam ele, e isso era um crime, né? Que se encontrasse alguém para ajudar, se for um bonapartista, era um crime contra o rei, né? Que era o rei era o Luís XVIII. Enfim, aí então isso aí passou despercebido. Era também, a carta não tinha nada demais. Mas aí como o comandante lá do navio, ele tinha falecido, e o outro, que era uma espécie de dono, sócio, enfim, acionista lá, dono desse navio, ele teria que encontrar um novo comandante ali do navio. E então, simplesmente, tinha outras pessoas também interessadas nesse cargo. É um cargo muito alto. E tinha um tal de Douglas, que ele estava muito interessado nesse cargo e já estava com inveja, né, do Dantes, porque o Dantes, ele estava já cogitado a conseguir esse cargo. Mas aí ele fez o complô todinho, ele juntou seus ideais, né, o que ele queria também, ele queria ser o capitão daquele navio, e ele cogitou aí fazer algumas manobras. Ele viu, né, que o Dantes saiu, quando ele voltou e ocorreu essa morte, ele teve que sair do navio para fazer algumas obrigações que o falecido tinha deixado, como por exemplo ir numa ilha, pegar uma carta, ir num lugar, deixar uma mensagem. Mas esse cara, esse Douglas, ele estava só acompanhando e arquitetando, e a gente não sabia o que ia acontecer. Mas aí ele aportando lá e sabendo de fato que o Dantes iria conseguir esse cargo, ele juntou várias coisinhas, porque ele ficou sabendo que tinha um carinha lá, que era o primo da Mercedes, que estava super afim dela, e que ele não aceitava que a Mercedes casasse com outro homem, a não ser ele. Então eles dois, né, o Fernand e o Douglas, arquitetou meio aí com uma tramóia, né, para o Dantes. A priori também quem estava ajudando aí é aquele vizinho dele, que era o Carressou-se, cara, eu não sei nem pronunciar o nome dele. Mas enfim, no final das contas, o vizinho meio que queria ajudar o Dantes, tanto que eles perceberam isso e começaram a oferecer bebidas para esse cara, e o cara ficou meio embriagado e não lembro mais ou menos o que
aconteceu naquele dia. Mas aí, o que que o Douglas fez? O Douglas fez? Escreveu uma carta para o rei lá, dizendo que tinha um bonapartista, era aportado lá lá em Marseilles, e lá chegando lá, né, em Marseilles, deixa eu ver se eu pronuncio o nome direito desse negócio, mas chegando lá em Marseilles, o que que aconteceu? Chegando lá em Marselha, o que que aconteceu? Ele fez, né, essa carta, redigiu, e o Fernand, ele levou essa carta lá, entregou de forma anônima para incriminar, né, o Edmond Dantes. E exatamente, gente, na hora eu fiquei com muito ódio. Na hora do noivado, né, da cerimônia do noivado, que o Dantes não chegou nem a casar. Na hora do noivado lá, aconteceu o quê? Que ele foi preso. Gente, aí as coisas mudaram totalmente. Quando ele chega lá, né, na delegacia e tal, tem um tal de Villefort. Esse senhor Villefort, ele pega essa carta, lê o conteúdo dessa carta e toma aquilo para ele, porque aquela carta ali é ultramente incriminadora. Por quê? Porque aquela carta direcionava simplesmente ao pai dele, e o pai dele era um bonapartista. O pai do Villefort era um bonapartista e não Dantes. Então, se as autoridades vissem aquela carta, cairia ruim também para ele, porque aquele Villefort, ele é um cara extremamente, vocês perceberam, que aquele cara é um cara extremamente egoísta e que só queria saber dele. Então, o que que ele fez? Ele queimou aquela carta, ele se livrou daquilo para não sujar ele. Inclusive, ele é tão ordinário que ele incrimina o próprio pai. Se fosse possível ali, ele jogava o próprio pai na fogueira. Sério mesmo, aquele cara ali não presta. Até depois mesmo, como vocês viram, ele se encontrou com o pai, e o pai dele disse que aquela carta ali não era nada demais, enfim, ele estava fazendo muito alvoroço. E aí fiquei com muita pena, né, do Edmond Dantes, porque caramba, o cara tava super feliz. O Dantes foi muito ingênuo, mas 19 anos, né, muito jovem, tava super feliz ali. Enfim, aquele cara é muito ceboso, muito ceboso. Eu tô doido que chegue logo a parte da vingança para ele receber a dele. Isso não é spoiler, gente. A gente sabe que isso aqui é um romance de vingança, um romance sobre vingança. Então o Dantes ele foi para uma prisão, uma prisão horrorosa lá no Rochedo, que era impossível, né, se livrar daquilo. É cravado ali na rocha. Aquelas prisões meio que reclusas, assim, bem medievais. É tanto que quando o Dantes chegou lá, ele foi logo jogado numa masmorra, porque ele estava reivindicando as coisas. Inclusive, ele estava querendo saber por que ele estava ali e qual era o crime que ele tinha cometido. Então, ele estava só querendo, né, reivindicando as coisas dele. E ele foi jogado numa masmorra porque estava dizendo que o cara era louco. Aqui a gente já consegue perceber o que no romance? O romance ele traz essa questão toda da impunidade, né, da justiça, de não investigar e de querer saber seus... Toma um partido, né? A justiça ali está tomando um partido e está buscando pelos seus interesses próprios. Ela não investigou realmente a veracidade daquela carta, não investigou realmente se o Dantes era um bonapartista, estava cometendo aquele crime contra o rei, enfim. Não investigou e simplesmente decretou uma prisão perpétua para o homem, né? Até porque aquele cara, né, o Villefort ali, ele estava cumprindo um servicinho ali, ajudante do rei. Mas enfim, né, gente, ali culminou do que? Dos interesses próprios do Villefort e da justiça ali que é cega. E achei maravilhosa essa parte toda que o Alexandre Dumas nos põe aqui. A gente começa a refletir sobre a justiça, a gente pode até trazer para os dias atuais. Eu marquei umas coisas aqui que eu achei assim muito forte, gente, muito forte. Vou mostrar aqui a vocês, mas assim, eu me emocionei bastante nessas partes que eu marquei. Quando o Villefort, ele tem uma parte que o Villefort ele se encontra com o senhor Morrel,
Então esse cara, né, que é um dos donos ali, que ele tá querendo reivindicar onde é que está o Dantes, enfim, ele já tá desconfiando, alguma coisa aí, já tá achando estranho demais, o Dantes sumiu, e ninguém sabe onde tá, e o Villefort saindo ali pelas beiradas e não tá querendo dizer o que tá acontecendo. Quando o Villefort recebe esse nome Dantes, ele se sente um pouco culpado, né, ele diz assim, ele pensa, né, sobre isso. Mas dessa vez a coisa era bem diferente. Acabava de condenar à prisão perpétua um inocente. Um inocente que estava prestes a ser feliz. E de quem ele destruía não apenas a liberdade, mas a felicidade. Desta vez não era mais um juiz, era um carrasco. Olha aí, olha as palavras que o Dumas nos coloca aqui. É foda, gente. É incrível. Tem outras coisas aqui. Aí ele também, né, naquela parte do Morel, que Morel, não sei pronunciar esses nomes franceses. Essa parte que o Sr. Morel encontrou, né, o Villefort. Aí o Villefort pensou, né, ele já está se sentindo culpado. Ele diz assim: dessa forma pensou Villefort, não poderão me acusar de ter transformado a detenção desse homem num caso puramente pessoal. Olha aí, né? Ele já está se sentindo um culpado, mas ele é culpado, ele levou tudo pro pessoal. Tem uma parte lá muito interessante, que o Dante já está lá na masmorra e perdeu já várias esperanças. Ele tem, inclusive, ele tenta aí suicídio de uma forma muito estranha, né? Ele quer morrer de fome, mas dos devaneios dele, né, dentro da prisão, aí ele pensa assim, ó, presumiu de alguma coisa de inusual estava acontecendo no mundo dos vivos. Porque aqui ele conta o que? Sobre os burburinhos que estão ocorrendo lá em cima, que ele está na masmorra, lá em cima, que são pessoas que estão vindo para fazer tipo auditorias nas masmorras e nas celas. Então ele diz assim, ele pensa, né, presumiu que alguma coisa inusual estava acontecendo no mundo dos vivos. Habitava havia tanto tempo num túmulo que podia muito bem se considerar um defunto, né? Lá na masmorra, longe de tudo, cercado com aquele concreto todo, ele estava num túmulo, estava ali só esperando a morte. Muito forte, gente, essas partes, muito incrível. Tem outra aqui que ele já perdeu, né, perdeu já o sentido, a questão de noção de tempo. Então um dos auditores vai lá olhar a masmorra dele e diz que eles estavam lá, né, era discutindo. Ele disse: não, senhor, o cativeiro me dobrou, arrebentou, destruiu. Faz tanto tempo que estou aqui. Aí o auditor disse: tanto tempo? Em que época foi preso? Perguntou o inspetor. Em 1º de março de 1815, a 2 horas da tarde. O inspetor calculou, estamos em 30 de junho de 1816. Quem me diz isso está preso apenas 17 meses. Gente, já passou 17 meses, mas ele já acha tanto tempo. E isso é muito ruim, muito. Aí ele pede clemência lá para investigar seu caso. E ele diz assim: senhor, prosseguiu Dantes, sei que não pode me fazer sair daqui por decisão própria, mas pode transmitir meu pedido à autoridade. A autoridade pode instaurar um inquérito, pode enfim me levar a julgamento. Um julgamento é tudo o que peço, que eu saiba o crime que eu cometi e a pena que eu estou condenado, pois há de convir, a incerteza é o pior dos suplícios. Gente, ele não sabia, eu me arrepiei todo nessa hora. Ele não sabe quanto tempo tá ali, aliás, quanto tempo vai ficar. Não sabe qual crime ele cometeu, né? E eu tô com muita pena do Dantes. Ele tá ali já há muito tempo e tá preocupado, né? Jovem, e não sabe quanto tempo ele vai ter que esperar para ser julgado. Vocês, como eu já tinha dito, né? A justiça ali foi cega para ele. Não teve os trâmites legais, ele foi simplesmente jogado e descontado mesmo ali. A justiça fez vista grossa ali para ele, como qualquer um bicho, né? Então
Aí a gente pode perceber, e vocês podem perceber uma coisa bem interessante, que o Dumas, eles coloca aqui, né, ele despersonifica, né, ele quebra aquela figura humana, ele despersonifica a figura humana, e a gente pode perceber isso tanto no próprio Edmond Dantes, como o Abade Farias, né? Ambos parecem um bicho vivendo ali numa caverna, os modos de vida muito rudimentares, e isso é bem interessante, essa despersonificação da figura humana que o Dumas constrói aqui é genial, gente, genial. Tem outros pontos aqui muito interessantes, que é bem relevantes pra gente lembrar, né? É isso aqui, ó. Que ele fala, né, que já quer morrer, e ele diz que há duas formas de morrer. Uma que seria colocar uma corda ou um lençol na janela e se focar, e o outro morrer de fome. Ele já estava querendo se entregar mesmo, porque era a única coisa que ele... para acabar com aquele sofrimento, né? Mas depois ele se arrepende. Duas coisas bem interessantes que eu quero pontuar aqui para vocês. Que ele diz assim, que o Abade, né, que o Abade Farias, ele já quer, ele cava um túnel, né, e quer ir de encontro ao Dantes para falar com ele, ter uma questão mais diferente ali com ambos, né, trocar umas ideias, enfim, se ajudarem, porque ambos querem fugir. Aí ele diz assim, o Abade Faria pergunta: quantos anos você tem? Sua voz me parece a de um rapaz, né, que eles estavam falando. Aí o Dantes diz, né, eu fiquei muito triste com essa parte. Não sei a minha idade, pois não calculo o tempo desde que estou aqui. O que sei é que ia completar 19 anos quando fui preso em 28 de fevereiro de 1815. Aí o Abade faz seus cálculos e diz, 26 anos incompletos. Gente, como passou tempo. Como passou muito tempo. E eu estou chocado com isso. Aí o Abade vai, se encontra lá com ele, e todos acham que o Abade é louco, né? Porque ele diz que tem uma espécie de tesouro, que é muito rico, enfim. Mas aí a gente vai saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas aí os dois se encontram e estão arquitetando fazer ali um túnel em direção ao mar e fugir. Gente, é isso. Esse romance aqui tá me abalando muito, tá me deixando muito reflexivo. A gente aqui pode observar essa parte da figura humana sendo desfigurada, despersonificada. A parte também da justiça, a justiça cega, né? Os interesses pessoais, elas estão acima dos ditames lá da justiça, né? Também tem a questão da inveja, né? Você aqui a gente também trabalha aqui muito com a inveja. Veja que a inveja aqui, né? O próprio Douglas doido pelo cargo do Dantes, porque o Dantes fazia tudo impecável, né? Outro, o Fernando doido pela mulher do Dantes. Então comenta aqui embaixo, gente. Eu quero saber o que vocês estão achando desse romance. Eu tô achando muito bem escrito. Eu tô assim maravilhado o quão bem escrito é esse livro, e chocado, né? Porque eu não tinha noção da grandeza que ele é. Eu já assisti o filme, já sei um pouco da história, mas assim faz muito tempo. Inclusive, isso eu ia perguntar a vocês. Eu quero saber como é o Dantes de vocês, como é que vocês construíram esse personagem na mente de vocês. Eu mesmo, como eu já assisti o filme, o meu Dantes, ele é tal como o filme, né? É isso que eu penso. Ele é tal como o filme. Então, gente, é isso. No próximo sábado nos encontraremos aqui e vamos aí para os próximos capítulos. Tem muita coisa boa para acontecer aqui, e assim, vamos torcer aqui para o Dantes se reerguer, né, e sair desse negócio. Aqui embaixo no box de descrição eu vou deixar um novo cronograma que eu organizei, que muitos que estão lendo em outras edições sem ser das Ra estavam um pouco perdidos porque a ordenação é diferente, mas aqui eu coloquei o nome dos capítulos, que fica super legal, tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou muito longo, mas se preparem, porque
nesses projetos que eu faço, tal como lá o projeto Lendo Guerra e Paz, os vídeos ficam um pouco longos, porque a gente fica discutindo, falando sobre o livro, os pontos principais que aconteceu, é normal, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like, e se não está inscrito, se inscrevam, e vamos participar do projeto, porque dá tempo. Começamos agora. Eu espero que vocês estejam gostando muito, porque esse livro aqui está para se tornar um dos melhores livros da vida, tá bom? É isso, gente. Até mais. Tchau.